Existe um livro que expôs uma investigação que o governo americano preferia manter em segredo. Ele não fala de espiões nem de armas, fala de fenômenos que a ciência oficial evita comentar, registrados dentro de um rancho isolado em Utah. Um bioquímico foi contratado para provar, com método e disciplina, que aquilo não era lenda. O que ele documentou acabou dentro dos arquivos do Pentágono, e quase ficou lá para sempre. Nos próximos minutos, você vai conhecer a origem real desse caso, quem comprou o rancho, quem montou a equipe científica e por que um pesquisador chamado Cole Kelley se tornou peça central dessa história. Vamos mostrar as fontes, o livro, os documentos e os nomes por trás da investigação. E no fim, você vai entender por que essa história ainda incomoda quem trabalha dentro do governo americano. A história começa nos anos 1990, numa propriedade isolada na bacia de Uinta, no interior de Utah. A família que morava ali relatou décadas de fenômenos estranhos, luzes no céu, animais desaparecendo sem explicação e a sensação de serem observados. No livro que documentou o caso, essa família aparece sob nome fictício, para proteger sua privacidade. Foram esses relatos que atraíram a atenção de um empresário disposto a investigar cientificamente o que ninguém levava a sério. Em 1996, o empresário Robert Bigello, fundador da Bigello Aerospace, comprou a propriedade especificamente para estudá-la. Bigello já financiava pesquisas sobre fenômenos não explicados havia anos e viu ali uma oportunidade rara, um lugar isolado, com relatos recorrentes, onde seria possível instalar sensores e câmeras sem interferência. Foi ele quem decidiu bancar uma investigação com método científico, e não apenas especulação, uma das pesquisas mais incomuns já financiadas por dinheiro privado nos Estados Unidos. Para conduzir o estudo, Bigello criou o Instituto Nacional para a Descoberta Científica, conhecido pela sigla NIDS. A proposta era simples no papel e ambiciosa na prática, reunir cientistas de verdade, física, biologia, engenharia, para investigar fenômenos que a ciência tradicional evitava tocar. Sem sensacionalismo, sem programa de televisão, apenas coleta de dados e registro em campo. Foi dentro dessa estrutura que um novo pesquisador assumiu a liderança do trabalho. O nome desse pesquisador era Cole Kelley, bioquímico com doutorado, nascido na Irlanda. Kelley foi contratado como diretor científico do NIDS e assumiu a tarefa de coordenar as visitas ao rancho de Utah. Ele não era um caçador de mistérios, sua formação era em ciência dura, e seu trabalho consistia em aplicar rigor onde antes só havia boato. Foi essa combinação, ceticismo metodológico e paciência de anos, que tornaria seu relato, mais tarde, difícil de ignorar. Durante anos, equipes reduzidas se revezaram no rancho, instalando câmeras, sensores de movimento e equipamentos de medição eletromagnética. Cada ocorrência era registrada em relatório, com data, hora e testemunhas. Kelley insistia num princípio simples: sem prova documentada, o fenômeno não entrava no arquivo oficial da pesquisa. Grande parte dos eventos relatados pela família nunca se repetiu diante dos instrumentos, mas o suficiente ficou registrado para manter os cientistas curiosos, e o financiamento, ativo. Para contar essa história ao público, Kelley se uniu ao jornalista George Knapp, repórter investigativo de uma emissora de Las Vegas que cobria fenômenos aéreos não identificados desde os anos 1980. Knapp já tinha credibilidade construída em reportagens sobre a Área 51 e trazia algo que a ciência sozinha não tinha: a capacidade de traduzir dados técnicos em narrativa. A parceria entre o cientista e o repórter seria decisiva para o que viria a seguir. Em 2005, Kelley e Knapp publicaram Hunt for the Skinwalker, o primeiro relato científico e público sobre o caso. O livro reunia os relatórios de campo do NIDS, as tentativas de explicação e também os fracassos, os momentos em que a ciência não conseguiu explicar nada. Para a comunidade científica tradicional, foi recebido com desconfiança. Mas dentro de certos círculos do governo americano, o livro circulou com outro tipo de atenção, bem mais discreta. Enquanto críticos chamavam o trabalho de pseudociência, autoridades ligadas à área de defesa leram o material com outros olhos. Bigello já tinha contatos em Washington havia anos, e o rigor documental de Kelley dava a um assunto marginal um verniz de seriedade que interessava certos setores do governo.
Unidos encerrou suas atividades em 2004, mas a pesquisa sobre o rancho e sobre fenômenos aéreos não identificados estava longe de terminar, ela só mudaria de endereço. Em 2008, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos aprovou financiamento para um programa batizado de ALSAP, voltado a estudar ameaças aeroespaciais avançadas. Por trás da iniciativa estava o físico James Lacatski, funcionário da agência que conhecia o trabalho anterior de Bigelow. Parte do dinheiro público, segundo os próprios autores relatariam mais tarde, financiou a continuidade da pesquisa no rancho de Utah, agora sob sigilo oficial, dentro da estrutura do próprio governo. Durante os anos seguintes, Keller continuou envolvido, agora dentro de um programa financiado com dinheiro federal e protegido por sigilo. Os relatórios que antes eram debate acadêmico se tornaram documentos classificados. Poucas pessoas fora do círculo direto sabiam que o mesmo caso do livro de 2005 continuava sendo estudado, desta vez, com o peso institucional dos Estados Unidos por trás. Foi esse silêncio que, anos depois, se tornaria o centro da polêmica. Em dezembro de 2017, o jornal New York Times revelou publicamente a existência de um programa do Pentágono dedicado a fenômenos aéreos não identificados, acompanhado de vídeos registrados por pilotos da Marinha Americana. Pela primeira vez, o público via prova de que o governo levava o assunto a sério havia anos. A reportagem não citava o rancho de Utah diretamente, mas para quem conhecia o histórico de Keller e Bigelow, as peças começavam a se encaixar. Apesar da revelação, uma parte da história permanecia fora dos holofotes, o quanto o programa financiado pelo Pentágono havia se aprofundado nos fenômenos do próprio rancho de Utah, muito além de luzes no céu. Autoridades evitavam comentar publicamente essa conexão. O motivo, segundo os próprios envolvidos relatariam depois, era simples: parte do material era considerado grave demais, ou estranho demais, para ser admitido oficialmente por qualquer agência de defesa dos Estados Unidos. A resposta completa só veio em 2021, com o lançamento de Skinwalker Z The Pentagon, escrito por James Lacatski, Cole Keller e George Knapp. O livro confirmou, com nomes e datas, que o programa federal financiou diretamente a investigação dos fenômenos do rancho, não só luzes no céu, mas os mesmos eventos que a família relatava décadas antes. Pela primeira vez, cientista, jornalista e agente do governo assinavam juntos o mesmo relato, transformando um boato isolado em documento histórico reconhecido oficialmente. A lição por trás dessa história não é sobre criaturas ou luzes no céu, é sobre o que acontece quando alguém insiste em documentar, mesmo sendo ignorado. Keller passou anos registrando o que outros preferiam esquecer, e essa disciplina obrigou instituições poderosas a admitir, décadas depois, o que tentaram esconder. Se essa investigação te deixou curioso, comente o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal. Toda semana, um novo caso real do inexplicável.